Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades do Vascão. Vasco interessado na contratação do artilheiro da Série B, jogador com passagens para o Grêmio, Flamengo, Cruzeiro aqui no Brasil. Também o Vasco tem interesse na contratação de um lateral do São Paulo. Com certeza deve ser pedido do Diniz, que já trabalhou com esse jogador. Muita coisa para a gente falar. Hoje o Vasco pode anunciar a sua contratação do novo diretor executivo. Podemos também ter um amistoso importante contra o Bayer Leverkusen aí agora, nos próximos dias. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o mês que vem o Bayer Leverkusen fará uma excursão no Rio de Janeiro. E o Vasco poderá ser um dos adversários aí em um jogo amistoso contra os alemães. O clube alemão estará aqui no Brasil entre os dias 14 e 24 de julho e o Vasco pode ser um dos principais adversários do Bayer Leverkusen nessa excursão aqui no Brasil, né? Devido ao Vasco não jogar o Mundial de Clubes, isso aí pode facilitar mais ainda para que o nosso clube jogue essa partida, né? Meses atrás a gente até trouxe essa informação aqui no canal que poderia sim acontecer esse amistoso e já está confirmado pelo próprio Bayer Leverkusen que eles irão vir fazer uma excursão aqui no Brasil e certamente o Vasco deverá ser um dos adversários para a preparação do clube alemão para a temporada 2025-2026. Com certeza, a gente espera que o Bayer Leverkusen tenha pena do Vasco, né? Para que o Vasco não leve uma surra histórica num jogo desse, né? Mas também é importante para a marca Vasco estar nesse tipo de jogo, né? Por mais que seja apenas um amistoso, não é no Mundial de Clubes, infelizmente, mas sendo um amistoso, mesmo assim é importante o Vasco estar sempre no meio de grandes equipes lá no futebol europeu. É sempre bom também a gente ver o Vasco enfrentando clubes de fora do Brasil, né, cara? É muito importante aí, quem sabe, a gente poder ver o Vasco, quem sabe pelo menos marcando um golzinho aí no Bayer Leverkusen, o Verratti fazendo um golzinho lá pro Vascão, um golzinho de honra, né? Deixa nos comentários o que você espera, quem sabe, desse amistoso contra o Bayer Leverkusen, de quanto você acha que o Vasco vai perder, porque ganhar, meu amigo, tá difícil, né? Nem do Ceará a gente consegue ganhar, nem do Vitória a gente consegue ganhar, e nem do Puerto Cabello, né? Com certeza, quem dirá do Bayer Leverkusen. Bom, pessoal, hoje possivelmente o Vasco deverá anunciar oficialmente a sua contratação do novo diretor executivo. E o nome que está muito à frente aí nas negociações seria o do Bruno Costa, ex-diretor executivo do Fortaleza, que está atualmente sem time. E ele é o grande favorito a assumir esse posto deixado pelo Marcelo Santana. Com certeza aí as contratações deverão passar por esse profissional, assim a gente espera que não seja pelo Felipe e também pelo Pedrinho, e que esse cara seja responsável por montar um bom time para o Vasco aí nessa temporada, que o Vasco se livre do rebaixamento e quem sabe sonhe com coisa maior dentro da Sul-Americana e também do Brasileiro. Copa do Brasil eu vejo que é um cenário bem improvável para o Vasco, mas quem sabe um milagre aconteça, né? Mas o principal para mim é sair do rebaixamento, é fugir do rebaixamento, não cair de divisão e o que vier é lucro, porque esse time está muito mal, uma temporada muito mal montada, planejamento fajuto feito por essa diretoria, começou muito errado com a contratação do Carille, péssimos reforços contratados, depois trouxe o Diniz, um técnico totalmente diferente do que era a filosofia do Carille, e agora o Diniz chega com o projeto de ser o salvador da pátria. Se ele não for, o Vasco estará na Série B no ano que vem. Esperamos aí que esse profissional seja responsável por boas contratações. Infelizmente o Vasco não tem dinheiro, não vamos contratar nenhum craque, bem longe disso, porque a gente vai falar já já dos nomes que estão sendo especulados no Vasco. O Vasco tem interesse em contratar. Nenhum deles é craque, nenhum deles é jogador de primeira prateleira, nenhum deles é jogador que, por exemplo, time grande no Brasil gostaria de contratar. Só para deixar claro para o torcedor, né? E o torcedor fica um pouco apreensivo quanto a isso, porque foi prometido inúmeras coisas e nada vem sendo cumprido dentro do Vasco, né, cara? Até agora não temos um investidor na SAF, até agora a reforma de São Januário não vem acontecendo, era para ter se iniciado no fim de dezembro e até agora nada. E a gente não sabe em quem acreditar mais, né? Só um milagre faz o Vasco mudar aí o seu nível dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do cenário nacional e talvez internacional, porque até agora não temos nenhuma novidade quanto ao investidor da SAF, que claro seria o melhor cenário possível, investidor, assim como é o John Textor, para deixar claro. Tem que chegar um cara assim, olha o que o Botafogo está fazendo, brincando de Master Liga, contratando quem eles bem entendem, ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, um clube minúsculo que não tinha título nenhum, não tinha expressão nenhuma, e agora já tem títulos aí, tem um título internacional, assim como tem o Vasco, né? Somente uma Libertadores, né? Um clube que ficou parado
lá no fim dos anos 90 para o início dos anos 2000 e o Vasco não consegue progredir nunca mais, né? O torcedor ainda sonha com o milagre, que seria um investidor da SAF, só que está bem longe disso acontecer nas mãos do Pedrinho, né? Deixa nos comentários o que você espera do possível nome do Bruno Costa aí sendo o novo diretor executivo do Vasco. Você acha que esse cara é capaz de fazer um bom trabalho no Vasco? Ele fez um ótimo trabalho no Fortaleza. Como eu venho falando nos vídeos, devido ao péssimo início de temporada do Fortaleza nesse ano de 2025, sobrou para ele e para outros diretores lá e eles foram demitidos. Agora vamos falar de reforço, né? Diariamente vem tendo nomes especulados aí no Vasco. A gente já falou do Bosquilha, falamos do Elinho, do Tolói, também falamos aqui do jogador Gabriel Pirani, que está lá no futebol da MLS. E agora tivemos mais duas novidades. A primeira delas é do atacante artilheiro da Série B, Pedro Rocha. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco fez uma sondagem sobre esse jogador, que é o artilheiro da Série B com 6 gols marcados. Atacante de 30 anos, conta com passagem para o Grêmio, jogou no futebol internacional lá na Rússia, jogou no Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza e depois começou a rodar bastante, né? Atlético Paranaense, Criciúma e agora está no Remo. Um jogador aí que já tem uma longa passagem aqui no futebol brasileiro e está vivendo um bom momento lá no Remo. O Vasco espera fechar logo a contratação de um diretor executivo para concretizar algumas contratações e, inclusive, quem sabe, pode ser que o Pedro Rocha seja um dos nomes contratados. Vale ressaltar que, além dele, o Vasco também tem conversas com o lateral direito Igor Vinícius, que está de saída do São Paulo. Porém, o Vasco tem uma forte concorrência, segundo a Gazeta Esportiva, do Corinthians. O Corinthians hoje seria o favorito a fechar a contratação desse jogador e claramente deve ser um pedido do Fernando Diniz, já que trabalhou com esse atleta lá no São Paulo, nos tempos que o Diniz era treinador da equipe paulista. É um jogador aí bem limitado, não sei se ele é melhor que o Paulo Henrique, ao que tudo indica. Se o Vasco realmente tem interesse nesse atleta, o Diniz não deve estar contente com os laterais que temos, né? Que é o Paulo Henrique e também aí o Pumita Rodrigues, que está na seleção do Uruguai. Certamente aí, com a chegada do Igor Vinícius, o Vasco pode até mesmo se livrar do Pumita Rodrigues, que tem somente contrato até o fim desse ano. Deixa nos comentários o que você acha desses dois nomes, Pedro Rocha e também Igor Vinícius. Dois nomes especulados aí no Vasco. O nome do Pedro Rocha, claramente, eu não contrataria. É um jogador aí que passou por vários clubes, não se firmou em lugar nenhum aqui no futebol brasileiro, só teve um bom momento lá no Cruzeiro e depois só, né? Acabou. Tá na Série B, tá jogando no Remo, e ao meu modo de ver, o Vasco merecia um atacante melhor. Só que é aquela coisa, né? Por outro lado, a gente tem que ser realista. Não temos dinheiro e o Vasco é gerido pelo Pedrinho. Pelo Pedrinho. Só isso já basta, né? Não tem como a gente acreditar em mais nada. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.